Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o seu like e se inscreva em meu canal, que assim que estiver postando vídeos, você vai receber na íntegra. Nesse dia, vamos continuar, a última mensagem que nós falamos no vídeo anterior, quando Deus é o Senhor de nossos sonhos. Vamos para a parte B, O texto que nós lemos no vídeo anterior, na aula anterior, nós usamos como referência o texto de Gênesis, o capítulo de número 37, o capítulo de 39 a 50 de Gênesis, e também no livro de Atos, capítulo 7, do versículo de número 8 a 16. O tema da mensagem é quando Deus é o Senhor de nossos sonhos, e falamos 4 pontos da primeira mensagem. Um jovem disposto a honrar o pai, estamos falando de José do Egito. Um jovem disposto a guardar o seu coração da mágoa. O terceiro ponto, um jovem fiel a Deus na adversidade e na prosperidade. E o quarto ponto e último, a triunfante providência de Deus na vida de um homem. E nesse dia, vamos falar um pouquinho sobre a vida de José, e que a vida de José nos ensina algumas lições preciosas. E para isso, vamos nesse dia, o texto de Atos 7, do 8 ao 16. E dividir aqui apenas em 5 pontos, para poder ficar mais fácil. E o primeiro ponto é o que? É a presença de Deus conosco. Deus, o nome do Senhor é Deus Emanuel, que é um dos nomes do Senhor, que significa Deus conosco. Então, Deus era com José, Deus é conosco. O nosso Deus, ele não muda. Ele era o Deus que era, que é e que há de vir. Olha que coisa linda, maravilha, né? A presença de Deus conosco. Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. José enfrentou a dor do desprezo dos irmãos, a dor do abandono, a dor de sentir-se um objeto descartável, a dor de viver sem identidade, a dor da sedução sexual, e suportou a dor da demora de Deus. José foi injustiçado na sua casa, no seu trabalho e na prisão. Passaram-se 13 anos até que ele fosse recompensado. Você pode imaginar o que é viver em fidelidade tanto tempo até Deus reverter essa situação? O texto de Atos 7:9 revela uma verdade consoladora na vida de José, mas Deus estava com ele. A presença de Deus é real, embora não vista. A presença de Deus, ela é constante, embora nem sempre sentida. A presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida. José, ele saiu da sua casa, ele saiu do seu lar, do conforto da tua casa, do carinho do seu pai e da sua família. Ele perdeu assim a sua identidade, e foram 13 anos, não foi 13 dias, 13 semanas, não foi 13 meses. José, ele teve uma vida em sofrimento, nesse momento que ele estava separado da tua família. Ele foi vendido, para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam ele ali no Egito. Ele foi ali para a casa de Potifar, e ali ele ficou trabalhando, servindo aquele homem, aquela cultura que ia totalmente contra os princípios que José havia aprendido com seu pai, e ele não via Deus, mas ele sabia que Deus estava com ele. Nesses 13 anos, ele foi seduzido pela mulher de Potifar, ela querendo ter um coito ali com ele, e ele fugia até que um certo momento, ao correr dessa mulher, porque ele era um homem que ele tinha temor a Deus, e ele sabia que aquilo ali não ia agradar ao Senhor, agradar a Deus, e muito menos ao Senhor dele. E a esposa de Potifar, pegou e, num estado de ira, denunciou ele.
fazendo mais uma falsa acusação. Imagina você estar em um lugar que não é a sua cultura e você ser falsamente acusado de algo que você não fez. E ainda assim não vemos José reclamar, José murmurar. E vai ali um homem justo, um homem temente a Deus, ficar preso, né? E mais uma vez, né, o Senhor estava com ele, mas ele estava preso, limitado da sua liberdade. E continuou, né, buscando a Deus, mesmo não vendo, mas ele sabia que Deus era na vida dele. Nos momentos de aflições, no momento de tristeza, no momento que ele precisava do Senhor, ele sabia que Deus era na vida dele. E ele confiava nesse Deus. Ele não tinha ido apenas na igreja, levantado a sua mão, através de um apelo e falado, não, eu aceito Jesus. E aí a hora que as coisas melhoravam, ele esquecer. O Senhor não. Ele teve um encontro com o Senhor. E por causa desse encontro dele, a vida de José foi transformada. Ele conhecia quem era o Deus, quem era esse Emanuel que estava com ele. Então, a presença de Deus estava conosco, estava com José. O segundo ponto é a intervenção de Deus por nós, no versículo 10 de Atos. Deus, ele não nos livra de sermos humilhados, mas ele nos exalta em tempo oportuno. Deus, ele permitiu que acontecesse essa situação, mas Deus, ele estava para poder exaltar. José não sabia, mas o Senhor estava preparando, né, bênção para ele. E José não sabia, mas José confiava, e o Senhor, ele estava preparando, né, algo bom, algo maravilhoso. E às vezes você que está ouvindo esse vídeo, que você está assistindo, às vezes você está passando por luta, mas assim como José, talvez o Senhor, ele está preparando uma rampa, talvez o Senhor está dando livramento, ele está preparando algo maravilhoso que está por vir. Não murmure, faça como José, apenas creia, descansa teu coração nas promessas do Senhor, confie no Senhor e o mais ele fará. E olha que coisa linda, o terceiro ponto, a graça de Deus através de nós, do versículo 11 ao versículo 16, Deus não nos poupa de sofrermos injustiça, mas nos dá poder para triunfarmos sobre elas através do perdão. Chamo a sua atenção para os 2 pontos. Vamos falar um pouquinho sobre o ponto do perdão. Primeiro ponto, eu vou dividir em ponto A e ponto B. O ponto A, José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumento da providência divina de Deus. Olha bem, 3 textos provam isso. Gênesis 45, do 5 ao 8 e 50 a 20. Como é importante saber que o acaso não existe. Nossa vida não é guiada por um destino cego e nem mesmo por coincidências. Não somos controlados pelos astros, nem mesmo por reações químicas do nosso cérebro. Nosso destino está nas mãos de Deus, e é Ele que nos toma pelos braços, nos guia com seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Olha que coisa linda, querido. José, ele foi injustiçado, e nós vamos observar que José estava olhando essa injustiça, que José estava olhando aquela situação que parecia triste, para poder cumprir os seus propósitos. Os propósitos de quê? De levantar José como governador, de dar a vitória, né, sobre toda aquela injustiça, sobre toda aquela situação, sobre todo aquele contexto que nos leva a entender que José está ali por causa de seus irmãos. Mas não é, os seus irmãos foram apenas uns instrumentos para cumprir os propósitos do Senhor, que eram mais alto do que aqueles objetivos, que aquele propósito que José tinha. E o ponto B fala que José decide perdoar os seus irmãos em vez de buscar a vingança. E vamos ver ali no capítulo 50, 49 de Gênesis, que José, ele recebe os seus irmãos, perdoa seus irmãos, libera, ele não fica com raiz de amargura. Eles falam para os irmãos, olha, fiquem em paz, porque aquilo que vocês acharam que era mal, Deus reverteu em bem.
Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. José libera perdão. Nós aprendemos que quando as pessoas fizerem algo de ruim para nós, em nossas vidas, nós temos que perdoar, sabendo que às vezes o Senhor está usando aquela situação para poder tratar, é na minha vida, é na tua vida. Olha que coisa linda. José decide perdoar os seus irmãos em vez de buscar vingança. Ou seja, José resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre e ficar livre. Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. O perdão oferece cura para os ofensores e ofendidos. Olha que coisa linda. O perdão, ele liberta. Não é à toa que os discípulos estiveram com Jesus e falaram: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus fala: não 7, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, é tanto literal quanto figurativo. Por quê? Porque você começa a perdoar hoje, às vezes você não está magoado, a ferida ainda está aberta, mas aí no quarto, no quinto, na sexta vez que você estiver apresentando essa causa, essa pessoa, na hora que você estiver apresentando ela e ela está debaixo do seu joelho, você já começa a orar, e você começa a orar com mais amor, com mais carinho. Por quê? Porque o Senhor, ele já vai tirando aquela mágoa, aquela raiz de amargura. E por que nós temos que perdoar as pessoas? Porque Cristo, ele perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões. Então eu preciso perdoar porque Cristo me perdoou. Olha que coisa linda. Por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, é que nós temos também que fazer pelas pessoas. Por que eu tenho que perdoar? Eu também não mereço. Eu não merecia o perdão de Jesus, o perdão de Deus. E ainda assim o Senhor, ele me perdoou. E isso é um motivo a mais para que eu perdoe as pessoas, por mais doloroso que foi para você que está assistindo esse vídeo, por mais doloroso que foi, você tem que perdoar. Se você não perdoa, é uma evidência que Deus, ele não está na tua vida e que o Espírito Santo não está em você. E uma evidência de sermos salvos é que nós temos o dom do perdão, porque o dom do perdão é de Deus, e se Deus está na minha vida, naturalmente eu vou perdoar as pessoas. Então, assim como José perdoou os seus irmãos, e sabemos o que aconteceu com José, talvez o que os irmãos de José fez, o que aconteceu com ele ali no Egito, é bem pior do que aquilo que fizeram com você e você não quer perdoar. Então pense bem, queridos. E o quarto ponto, o caráter ondulatório da vida. A vida de José foi tecida pelas marcas da exaltação e humilhação, altos e baixos. A nossa vida também é ondulatória. Luz, sombras, alegria, choro, festa, luto, saúde, doenças, perdas, ganho, celebração, lamento, dias claros, dias tenebrosos, esperanças e medo, alívio e dor. Precisamos aprender a olhar a vida pela perspectiva de Deus, para não nos desesperarmos quando estivermos cruzando os vales escuros da vida. O importante é que Cristo seja glorificado em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Todos nós, queridos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus disse, e em Cristo somos mais que vencedores. Naturalmente passaremos por momentos bons em nossas vidas, né? Momentos alegres, momentos felizes, né? Passeios, diversões, maravilha, glória a Deus por isso. Mas também iremos passar por lutos, por dificuldades, por enfermidades, por tribulações, por desemprego, por problemas no casamento, problemas na família, problemas com filhos. E aí, nós iremos passar com isso. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E sabendo nós que tudo o que passamos nessa vida está no controle de Deus. Eu estou com a mão machucada, existe um pino que está aqui dentro da minha mão.
existe um pino, e esse pino foi para poder colar o metatarso, um osso da minha mão que eu caí enquanto eu praticava uma atividade física. E quem sabe, às vezes o Senhor permitiu que acontecesse algo para ver se eu ia murmurar, mas não, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Existe dificuldade para tomar um banho, para fazer uma higienização pessoal, para poder dormir, para trabalhar 45 dias sem poder trabalhar, mas em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. É bom agradecer a Deus, louvar a Deus enquanto você está com a sua despensa cheia de comida, enquanto o seu casamento está bom, enquanto você tem o seu veículo, tem a sua moto, às vezes tem esse privilégio de passear, se divertir, de viajar. Mas e no momento de dificuldade? Será que nós, como será que nós vamos nos comportar? Será que nós vamos murmurar? Ou será que nós ainda vamos continuar buscando a Deus em todos os momentos, não apenas nas lutas, mas também nas alegrias, tanto na dor como na alegria? Será que nós estamos honrando ao Senhor e sabendo nós que tudo está no caminho, tudo no propósito de Deus, nada acontece por acaso em nossas vidas? E o último ponto, a providência triunfante de Deus. O plano de Deus, ele é perfeito. Ele já nos destinou para a glória. Não importa quão estreito seja o caminho, quão cheia de espinhos seja a estrada, ou quão furiosos sejam os inimigos que nos espreitam. A nossa chegada ela é certa e a nossa vitória é segura. Os infortúnios humanos não frutam os planos divinos. Portanto, devemos aprender as seguintes lições. Finalizando esse vídeo de hoje. Esteja preparado para mudanças circunstanciais na sua vida, seja boas ou seja ruim. Esteja preparado. Segundo, não transija com os valores absolutos, mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras. Confie em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estágio. Espere, confie, a tempestade vai passar e o sol vai brilhar na sua vida. O salmista, ele fala, e é bem interessante, que ele fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Nada é eterno, o sofrimento nessa terra, a alegria nessa terra. Então tudo tem um propósito, então não desanime. Pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. E saiba que Deus, saiba que Deus tem grandes propósitos em sua vida e através de sua vida. Deus ainda está escrevendo a sua história e o último capítulo ainda não foi revelado. Coisas melhores estão por vir. O melhor está pela frente. E por aqui eu termino essa parte 2 dessa mensagem. Quando Deus é o Senhor de nossos sonhos. Quando Deus é o Senhor de nossos sonhos, nós vamos saber nos comportar, seja na adversidade, seja nos momentos bons, tudo em nossas vidas está no controle de Deus. Que vocês que ficaram até aqui, creia no Senhor, busque ao Senhor, se alimente da palavra, porque através desse alimento, ou seja, do conhecimento, esse conhecimento vai fazer com que você aprenda a confiar mais no Senhor, você a descansar nas promessas do Senhor. E o Senhor, Ele tem bênçãos para as nossas vidas, o Senhor, Ele tem uma história para cada um de nós. E enquanto estivermos nessa vida, Deus, Ele tem promessas. Sim, Deus, Ele prospera em nossas vidas. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e dono da prata. Mas o que o Senhor tem de melhor para nós, nós não imaginamos. E nós cremos que quando fecharmos os nossos olhos, ou quando o Senhor voltar, aí sim que nós iremos entender as promessas dEle, compreender as coisas lindas. Quando Paulo ele teve o terceiro céu, ele falou assim que
que ele não conseguia demonstrar com palavras, né, inefáveis, ele não sabia demonstrar aquilo. Então eu imagino na minha mente que os novos céus, nova terra, aquilo que o Senhor tem preparado é semelhante ao Jardim do Éden, e que o Jardim do Éden apenas foi uma maquete daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não imaginamos, mas pela fé nós cremos, e que um dia nós estaremos junto com o nosso Senhor, e que nós poderemos dar um abraço em nosso Jesus e chorar junto com Ele, apesar que não haverá pranto, né? Não haverá choro, mas só dessa alegria, né, de termos nosso coração, de chegar no nosso Senhor e dar um abraço no apóstolo Paulo, e falar assim: Paulo, Paulo, quantas vezes preguei, né, as suas cartas, suas epístolas, Paulina, como eu falei desse evangelho, Paulo, como que foi, Paulo, essa plantação de igreja, como foi o seu ministério, me fala um pouquinho, né, o que você vivenciou, e deve ser maravilhoso. Um dia, pela fé eu creio que eu estarei com meu Salvador, com meu Jesus, com o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós temos que crer, queridos. Essa confiança me faz descansar o meu coração. E eu espero, em nome de Jesus, que você também aprenda a ter essa confiança e a descansar nas promessas do Senhor. Deus abençoa você que ficou até esses últimos minutinhos, quase meia hora. Que o Senhor continue abençoando você, a tua casa, a sua família, cada um de vocês. Descanse no Senhor. O salmista fala, né? Bendito é aqueles que confiam no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha que coisa linda, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor, Jesus, e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir. Paz do Senhor. Deus abençoe.